abençoe a cada um, nos inspire a cada um e que sejamos todos guardados junto dele, em paz. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Fui bem recebido, como todo mineiro gosta, com pão de queijo. E isso para mim é algo do mundo espiritual. Você não deu Pão bolo de de queijo fubá nos pra Estados ele? Unidos não é tão simples assim. E esse ficou assim, bem amineirado, como se o polvilho fosse lá da minha cidade. Então eu agradei muito por isso. E um cafezinho e uma boa prosa. Então, melhor do que isso, só repetindo isso. Obrigado. E vamos conversar um pouco. Eu perguntei quanto tempo, me disseram mais ou menos 3 horas. Mas nós vamos conversar para fazer com que essas 3 horas transcorram como se fosse 60 minutos. 59, né? Para não cansar muito vocês. Tem essa parte que eu estava deixando para depois, né? Mas... E foi dito aqui que é uma dádiva estar aqui. Eu entendo que estamos no mundo de provas e expiações, e eu estar aqui é a parte da expiação para vocês. Para espiar um pouco mais e, com certeza, com a paciência que vocês têm, vão dar muito passo à frente nesse processo evolutivo, né? Por exercitar a paciência e me ouvir por 60 minutos, que está começando a contar da agora. E pediram que conversássemos um pouco sobre o Sermão do Monte. Para isso precisamos voltar um pouco ao Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução, no primeiro parágrafo, quando Kardec escreve que as matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, os milagres, as predições e os ensinos morais. E diz ele que dessas 5, as 4 primeiras sempre foram e serão motivos de controvérsias. Atos comuns da vida do Cristo. Jesus nasceu em Belém, dizem uns. Outros dizem não, nasceu em Nazaré. Os que dizem que nasceu em Belém provam baseados no Evangelho de Lucas. Os que dizem que nasceu em Nazaré provam baseado no Evangelho de Lucas. É controverso. Os milagres. Jesus fez milagres? Não, ele não fez milagre. Não, ele fez. Não, milagre seria uma alteração da lei natural, e a lei natural é imutável. Não, mas Jesus podia fazer. Não, o que ele fez foi algo que pode ser feito, mas que ninguém sabe como faz. E ele sabe como faz, e um dia nós poderemos fazer. Não, mas ele fez uma mudança na lei. Não, ele disse que o que ele fazia nós podíamos fazer, e até mais, bastasse que tivéssemos fé. Controvérsias. As palavras que serviram para estabelecimento de dogmas. Jesus e Deus são uma pessoa só. Não, não são. Não são. Ele disse, meu Pai e eu somos um. Não, mas ele quis dizer que isso é simbólico. Não, ele deixou claro, meu Pai e eu somos um. Não, então também os apóstolos são Deus. Não, os apóstolos não são Deus. Não, mas Jesus também disse, eu estou em vós, vós estáis em mim, nós somos um no Pai. Não, mas aí é simbólico. Não, mas se esse é simbólico, por que o outro não pode ser simbólico? Controvérsias. E isso Kardec deixou muito claro, que isso é motivo de controvérsia. Isso não é ponto de convergência. Mas ele disse que o ensino moral é incontroverso. Amai-vos uns aos outros. Ponto. Não há controvérsia. Ele não estabeleceu senões. Então diz Kardec que aquela obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, iria versar sobre justamente os ensinos morais. Daí atrelar o Evangelho segundo o Espiritismo ao livro 3º do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Justamente nesse aspecto é que vem a estrutura do Evangelho, e a estrutura do Evangelho está calçada na estrutura do Sermão do Monte. A forma que Kardec encontra de trazer os ensinos morais foi trazer as palavras dos 3 capítulos do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7, para o estudo, um estudo comparado,
um estudo comparado com aquelas questões trazidas pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, um estudo que trazia uma exegese diferente, que é o que ele chamou de instrução dos Espíritos. Então ali vem o texto e ele acomoda os textos dos evangelhos quando trabalham o mesmo assunto, vem uma opinião de Kardec, uma interpretação de Kardec, e depois vem as orientações, as instruções dos Espíritos. Isso tudo estruturado nesse Sermão do Monte. Um sermão que Mohandas Gandhi havia dito que se nós perdêssemos os evangelhos e salvássemos o Sermão do Monte, o cristianismo estaria salvo. Porque também ele percebeu que ali estava uma estrutura moral, não moralista, moral. Uma estrutura de reflexão moral, uma estrutura de moralização, mas não de moralismo. Porque o Cristo mesmo havia dito: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser. Não é imposto, não é algo que nos impõe, não é uma obrigação. Ele deixou claro o verbo: aquele que quiser. Mas vir após mim, ou seja, ter Jesus à frente. Porque muitos passam na frente dele, e aí fazem o cristianismo sem Jesus, sem o Cristo. Então ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Mineiramente falando, desce daí, abaixa a bola, menos, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia. Em outras palavras, não precisa pegar o sofrimento da vida inteira, pega só o do dia e vai resolvendo o dia a dia, que a gente resolve a vida inteira. E me siga. E da mesma forma, Kardec escreve no Obras Póstumas, no projeto, melhor dizendo, na Constituição do Espiritismo, o capítulo que tem por título A Constituição do Espiritismo, já que o Obras Póstumas não tem número de capítulos. Os capítulos só trazem os títulos, porque não é um livro escrito por Kardec, são textos de Kardec que foram condensados após o seu desencarne, daí deram o nome de Obras Póstumas. E muitos textos estão repetidos na Revista Espírita, porque eram escritos esparsos. E lá no tópico chamado Constituição do Espiritismo, Kardec diz: o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. Da mesma forma que o Cristo havia dito: aquele que quiser vir após mim. O Espiritismo, então, não se impõe a quem quer que seja. Quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. E isso tudo se faz pela estrutura moral. Quando olhamos o prefácio da obra, os Espíritos dizem, o Espírito de Verdade diz: são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Verdadeiro sentido. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Pelo ensino moral, não pelas controvérsias. As controvérsias só nos deixam mais orgulhosos, mais senhores de nós mesmos, senhoras também de vocês mesmas. Então, o ensino moral vem harmonizar isso. E o Sermão do Monte nos traz um elemento tranquilo, para entendermos, de certa forma, o que nos era trazido para uma reflexão moral. Porque moralismo é imposição. É a obrigação de cumprir algo imposto por alguém. A moralidade é fruto de uma reflexão, que chegamos a uma conclusão do que melhor, ou melhor dizendo, do que mais conveniente é fazer ou deixar de fazer. E é isso que o Sermão do Monte nos traz. Análise de conveniências, de inconveniências. Tranquilo, com um toque desse eu ficava escutando direto. Eu comprei um telefone e me deram uma vitrola, o que eu posso fazer? Excelente. Essa música é belíssima. Eu preciso ter uma dessa no meu. O problema é que ele toca de telefone antigo. Né? Tá certo que eu sou antigo também, mas não muito antigo. Não estou jurássico ainda. Mas é interessante isso. Né? Sem problema. Não se preocupe com isso. Sem problema.
essa reflexão moral que nos leva a refletir sobre a nossa existência, o Cristo nos trouxe. E é interessante que o sermão é distribuído, uma fala direcionada às pessoas, todas elas. Uma fala direcionada aos espíritos, aos discípulos, exclusivamente a eles. Ele separa. Porque quando falamos em Sermão do Monte, nós pensamos somente nas bem-aventuranças. Mas elas são a primeira parte do sermão. Elas são a primeira ação reflexiva do sermão. Como direcionadores de caminhos, como, melhor dizendo, indicadores de atitudes. E depois ele vem com orientações aos discípulos. Ele vai falar sobre a solicitude pela vida, vai nos falar dos juízos temerários, vai nos falar da lei, do cumprimento da lei, vai nos falar do porvir, vai nos falar da atitude e prudência. Ele vai dividindo. Da vida social. Daí entendemos aquelas leis morais. Elas estão lá no Sermão do Monte. A lei do trabalho está lá na solicitude pela vida. Não vos inquieteis pelo que haveis de comer, de beber, de vestir. Que muitos entendem como alienação, e ele deixa claro que não é alienação, mas que existe uma forma primeira para chegar a essas ações. Tudo ali no Sermão do Monte. E um sermão que eu imagino, e aí a imaginação pura e simples, que deve ter sido belíssimo de ouvir. Porque ele tem cadência. Ele é cadenciado. Eu imagino que ali foi quase que cantado esse sermão. Tamanha a cadência que nos é trazida. E ele começa chamando as pessoas para refletirem sobre o porvir, mas a partir das suas próprias atitudes e das suas buscas. E ele nos traz um roteiro que deixa claro por que na questão 625 do Livro dos Espíritos foi nos colocado que Jesus é o nosso modelo e guia. Porque ele sempre trazia os roteiros para nós mesmos. E é interessante a pergunta, porque a pergunta diz, qual é o tipo mais perfeito? Assim traduziu-se. Porque mais perfeito é algo que não se acontece. Ou é perfeito ou não é perfeito. Se eu digo que essa mão é mais perfeita do que essa, é porque essa não é perfeita. Essa não é. E Jesus, ele não é o mais perfeito, ele é o perfeito. Quaisquer outros não são perfeitos. Ele é o perfeito, no sentido que damos a palavra perfeição ao nosso limite evolutivo. Mas diz lá, qual é o tipo perfeito, ou mais perfeito, que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. São duas coisas. Muitas vezes nós temos Jesus só como guia. Guia é aquele que seguimos, mas não o temos como modelo. Porque modelo é aquele que copiamos. Jesus é para ser seguido e copiado. Ctrl+C, Ctrl+V. Em que sentido? Como Jesus faria o que eu vou fazer? Como Jesus seria o trabalhador que eu sou? Como Jesus seria o pai que eu sou? Como Jesus seria o filho que eu sou? Como Jesus seria o marido que eu sou? Como Jesus seria o profissional que eu sou? Ou seja, como ele agiria? E assim, pensando e tentando fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, mesmo que haja um delay enorme no Ctrl+V, porque nós não conseguimos copiá-lo, mas nós temos pelo menos o que copiar. E se nós pensarmos como Jesus faria o que eu vou fazer, quase sempre nós faríamos melhor. Melhor no sentido do que nós mesmos faríamos. Nós faríamos de um jeito, pensando como Jesus faria, nós faríamos melhor. Melhor não do que ele, mas do que nós mesmos. Por quê? Porque ele faria da forma perfeita. Como Jesus responderia a resposta que eu tenho que dar? E ela seria melhor, essa resposta. Ela seria melhor pensada, melhor elaborada, melhor proferida. Então esse é o modelo, esse é o Ctrl+V. E ali ele traz então no sermão a orientação para seguir e de certa forma para copiar. E cria nessas bem-aventuranças, nesse primeiro passo, ele cria uma escala ascensional de virtudes. A nos dizer, essa é a primeira virtude que você precisa buscar. Se você não buscar essa, você não consegue atingir essa.
e vamos perceber que ele coloca 7 degraus de virtudes. É um sermão que tem 9 bem-aventuranças. As 7 primeiras são degraus de virtude. As 2 últimas são perseguições. Como nos dizer que aquelas perseguições são depois do último degrau. Sem atingir aquela virtude, nem perseguido vai ser. Ele vai deixar claro isso. E Kardec traz isso para o Evangelho. E também coloca uma questão ascensional. E ali a primeira bem-aventurança que Jesus nos abre o sermão, ele diz: bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Traduzindo, os humildes. Bem-aventurados os humildes. Os pobres, como Holden traduz, os pobres pelo Espírito. E Kardec desenvolve esses pobres pelo Espírito como os humildes. Então a primeira virtude que ele coloca: bem-aventurados os humildes, a humildade. Como a nos dizer que não há aprendizado se não se desenvolver primeiro a humildade de se reconhecer aprendiz. Porque quase todos nós nos reconhecemos como quem ensina e raramente nos colocamos como quem aprende. Sim, há momentos que nós ensinamos, mas precisamos ter os momentos que nós aprendemos. Que eu creio que foi muito bem captado por um poeta, melhor dizendo, 2 filósofos brasileiros, modernos, atuais, chamados Almir Sater e Renato Teixeira, que compuseram um tratado existencial chamado Tocando em Frente, e lá eles escreveram: como um velho boiadeiro que, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Estrada eu vou, aprendiz. Estrada eu sou, ensino. Há momentos que eu sou a estrada pela qual as pessoas caminham. Há momentos que eu preciso caminhar pelas estradas, que são as outras pessoas. Há momentos que eu sou a estrada que ensina, há momentos que eu sou aquele que busca o ensinamento pelas estradas outras. E isso só se faz pela humildade. A humildade não é a maior das virtudes. Ela é a mais importante, porque ela é a primeira. Ela não é a última, ela é a primeira. Sem a qual não teremos as outras. Porque não saberemos fazer as leituras dos acontecimentos, se não tivermos a humildade para entender que estamos no mundo para aprendizado. Então diz o Cristo: porque deles é o reino dos céus. Céus, plural. Não é reino do céu. Não está no singular. Basta olhar o capítulo 5 de Mateus. Está no plural. Dos céus. Da mesma forma que está o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus. Porque no céu não dá para estar num lugar só. Deus é onipresente em quaisquer lugares. Sempre plural. E esse humilde, porque dele é o reino dos céus, qualquer lugar é céu para aquele que está em busca de algo que lhe faça melhor. Aquele que pode não fazer o que gosta, mas gostar do que faz. Pois, por simplesmente estar fazendo. Quando temos a humildade, nós aprendemos que eu estou fazendo o que eu não gosto. Ou melhor, que eu não gostaria. Mas eu passo a gostar do que eu estou fazendo porque eu estou fazendo. A humildade nos leva a entender isso. A humildade nos leva a entender que o tempo não se conta, que o tempo se absorve, que o tempo se vive, que o tempo se sente, mas que o tempo não se mede. Ainda mais para todos nós que somos imortais. O que é o tempo para quem é imortal? Ele nunca acaba, então ele não é nada. Minutos, segundos, horas, dias, meses, anos, não são nada para aquele que é imortal. E nada mede o tempo. Nada. Como não, Senhor? O relógio mede o tempo? Não mede. Hora é medida de espaço. É o espaço que a Terra percorre em 24 avos, em torno do seu eixo. Dia é 1,365 avos do espaço que a Terra percorre em torno do Sol. E todo o espaço que ela percorreu em torno do seu eixo. O ano nada mais é de que todo o espaço que a Terra percorreu em torno do Sol. Então nada disso é medida de tempo, é medida de espaço. E o que é o tempo? O desgaste do relógio.
E você tem. Por isso não tem muito pouco. Tem, só isso. E a humildade nos permite entender isso. Entender que todas as coisas têm o seu tempo. E para cada ocupação chega a sua hora. Eclesiastes, capítulo 3, lá do Velho Testamento. A leitura muda. Os reveses são entendidos. As dificuldades são entendidas. As facilidades são entendidas. E assim entendendo, tudo é reino dos céus. Porque eu não estou no lugar que gostaria, mas passo a gostar do lugar que eu estou, porque eu estou. Não gosto de sofrer, mas se sofro, sofro com gosto. Que é diferente de gostar de sofrer. Gostar de sofrer é se auto-vitimizar, se autocomiserar, ter pena de si mesmo. Sofrer com gosto é entender que tem causa, e se tem causa, tem solução. E buscar a solução. E se não encontrar, continuar buscando. Isso se chama resignação, que é a segunda bem-aventurança. Depois que atingimos o degrau da humildade, dá para entender e subir o segundo degrau. Bem-aventurados os que choram. Um choro, entendendo a aflição, como está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem apresentado ali naquela análise do Evangelho celular, muito bem escolhida para colocar ali. Então ela diz, quando estiver com dificuldades, com sofrimento, busque capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá está escrito bem-aventurados os aflitos. E a aflição é a segunda bem-aventurança. Por quê? Porque é preciso entender o sofrimento. E aquele que não tem a humildade se sente vítima. Aquele que passa por dificuldade sem ter a humildade, ele diz, meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Em outras palavras, por que não faz com os outros? Egoísta. É aquele que questiona, mas por que disso tudo? Eu sou tão bom. Nunca fiz nada de mal para ninguém. Tudo dá errado. Porque não há humildade para entender que pode nem tudo estar bem, mas tudo está certo. Porque se tudo é consequência de atos, sofrimento é consequência de atos, consequência de más escolhas. Ninguém sofre porque Deus resolveu, vou fazer o fulano sofrer um pouquinho. Não. Deus é soberanamente justo e bom. Deus tem a equidade, é igual para todos. A sua justiça é única para todos. Não, mas é porque ele está testando aquela pessoa, então teste os outros. Porque senão acaba a equidade. Mas sem a humildade não se entende isso. O choro passa a ser sofrimento e não aprendizado. Por isso, a resignação está no segundo degrau da virtude. Bem-aventurados os que choram, em outras palavras, bem-aventurados os resignados. Aquele que se resigna, aquele que não encontrou a saída, mas sabe que tem, e aguarda até o momento de achá-la, mas não deixa de procurá-la. Diferente do acomodado, que se acomoda e diz, não tem jeito. O acomodado mineiro, não dou conta. É custoso. Mas precisa, goiano, mas é preciso de uma virtude anterior à humildade. Sem ela não dá para subir o degrau da resignação. Então, como dar o consentimento do coração, que é a resignação, se não tem a humildade para dar o consentimento da razão, que é a obediência, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, subimos um degrau, desde que estejamos conscientes que eu não posso subir de 2 em 2, eu tenho que subir de 1 em 1. E sem a humildade não se chega à resignação. Uma vez sendo humilde, resignado, aí vem o terceiro degrau. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Como ter a pacificação em si, se não se tem a humildade e não se sabe o valor da resignação? Não terá a mansuetude? Terá o tormento interno? Terá a ansiedade interna? A angústia? Então, como atingir o estado de mansuetude e pacificação e de pacífico se não tiver a humildade e a resignação?
E é interessante porque esse é o terceiro degrau. E o sétimo degrau é bem-aventurados pacificadores. O terceiro degrau é bem-aventurados pacíficos. E o sétimo, bem-aventurados os pacificadores. Há diferença entre ser pacífico e pacificador? Sim. Ser pacífico não devolve o mal. Ser pacificador devolve com o bem. Ser pacífico é um sentimento. Pacificador é uma atitude depois desse sentimento. Não tem como ser pacificador sem antes ser pacífico, porque ninguém dá o que não tem. Como levar a paz se eu não a tenho em mim? Então veja como Jesus colocou. Seja pacífico. Depois vamos conversar para ser pacificador. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Sabem aguardar. O herdar nunca vem no ato, ele só vem no posterior. Porque senão não é herança. Para que haja herança, alguém tem que ter ido para o mundo espiritual primeiro. Ou seja, tem o tempo certo, tem a ordem certa, tem o sentimento certo. Esse pacífico é a serenidade, para poder entender que é preciso aguardar, que é preciso ter o momento certo. A atitude certa no momento certo dá certo. A atitude certa no momento errado dá errado. A atitude errada no momento certo dá errado também. E é aí que vem a mansuetude. Mas de um coração que já é resignado e de um coração que já é humilde. Aí ele é pacífico. É aquela pessoa que sabe absorver, que sabe aguardar, que sabe compreender. Pode não concordar, mas sabe compreender. Então é pacífico. E atingindo esse terceiro degrau, ela pode galgar o quarto, sendo humilde, sendo resignado, sendo pacífico. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Porque se eu não tiver a mansuetude, a resignação e a humildade, eu não serei justo, eu serei justiceiro. A justiça passa a ser um sentimento de devolução. Eu vou devolver aquilo que fizeram para mim. Passa a ser vingança. A justiça, ela precisa ser justa, mas ela precisa ser boa. Por isso, nos atributos da divindade foi colocado que Deus é soberanamente justo e bom. E eu só posso ter a justiça justa se eu tiver a mansuetude, a resignação e a humildade. Porque senão doa a quem doer. É a minha justiça. E não pode ser a minha. Porque a minha verdade depende do ângulo que eu estou para que eu possa enxergá-la. Existe a verdade que eu vejo, existe a verdade que o outro vê, e existe a realidade que pode ser diferente das duas verdades. Então a justiça ela precisa ser precedida da mansuetude, da resignação e da humildade. Aquele que é justo sabe o valor de um sofrimento, sabe a importância de uma resignação e sabe entender a humildade. E aí sim, humilde, resignado, mansuetude e justo. Vai para o quarto degrau, para o quinto degrau. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Causa e efeito. Mas vejam, misericordioso primeiro precisa ser justo. Porque senão essa misericórdia passa a ser uma bondade que muitas vezes é pelo interesse. É para ser visto. Não é a misericórdia, é a pena, é o dó. Ter dó de uma pessoa não é virtuoso, porque o sentimento de dó só acontece para aquele que não passa pela situação e enxerga o outro de um ângulo que está numa situação melhor. E aí eu digo, tenho dó dele. Isso não é misericórdia. Tenho pena dele. Isso não é misericórdia. A misericórdia está atrelada à compaixão.
que é o sentimento que Jesus nos traz quando ele conta a parábola do samaritano. E indica que aquele que se aproxima do caído foi movido por íntima compaixão. Compadecer, sentir o outro. E é isso que um coração justo faz. Porque ele consegue entender a pessoa apesar do ato. Como Jesus disse, meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. Porque se não houver a justiça, a misericórdia passa a ser uma bondade, porque eu não posso impor a ninguém responsabilidade, porque afinal é um ser humano como eu mesmo, e cada um precisa responder pelas suas próprias ações. O justo sabe que vai deixar responder pelas suas ações, mas não vai deixar de auxiliar aquele que precisa, mesmo ele respondendo pelas suas ações. É preciso ter a justiça para que a misericórdia seja justa. É preciso ter a misericórdia para que a justiça seja mansa. E aí então se consegue, sem tirar a isenção da responsabilidade, cuidar da pessoa. Meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. E ele acrescentava misericórdia àquela, sacrifício não. Só depois de 4 virtudes é que vamos entender a misericórdia. É o 5º degrau. E uma vez misericordioso, justo, pacífico, resignado e humilde, bem-aventurados os puros de coração. E aí é interessante a consequência. As outras também são interessantes. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. E o que é ver Deus? Jesus nos dá um indicativo quando ele nos conta a parábola que diz: um senhor reuniu os seus servos e disse a eles: estava nu, vestiste-me. Tive sede, deste-me de beber. Tive fome, deste-me de comer. Estava preso, foste me visitar. Era estrangeiro, me abrigaste. E os servos dirão: Senhor, mas quando assim fizemos? E repetem tudo isso. E o Senhor responderá: todas as vezes que fizeste ou fizeres a um dos meus, é a mim que o faz. E aí, verão a Deus. Verão a Deus em quem? Verão a Deus como? Prece de Cáritas, conhecem? Como é que ela se encerra? Eu vou dar um tempinho para vocês chegarem no final, porque ela é decorada, né? Como é que ela se encerra? Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Quem são os espelhos? Fazei de nossas almas um espelho. Quem são os espelhos? Nós. No qual refletirá a vossa divina imagem. Qual a imagem refletida nesses espelhos? De Deus. Mas só um puro de coração consegue enxergar Deus em cada pessoa. Porque o que não tem a pureza enxerga a pessoa, mas não enxerga a divindade que ela traz. Não enxerga a pessoa que ela é. Por isso, a morte do pecado, que o pecador sobrevive. Aquele que traz a misericórdia depois consegue enxergar a pessoa apesar dos defeitos, enxergar a pessoa apesar dos erros e levantar o caído. Esse é o puro de coração, que não é o ingênuo, porque o ingênuo não enxerga nem a pessoa, ele só enxerga a situação. Mas o puro de coração consegue enxergar Deus em cada pessoa. E aí entendemos por que João grafa, lá no capítulo 10 do seu Evangelho, uma pergunta que Jesus faz, que está lá no Salmo. Diz Jesus: o salmista acaso não disse, sois deuses? Por que não agis como tal? Porque muitos dizem, Jesus disse, vós sois deuses. Ele nunca disse isso. Quem disse isso foi o salmista. Jesus fez algo mais profundo. Ele trouxe o salmista e disse, o salmista não disse, sois deuses? Por que não agis como tal? Por que então não entendem que vocês trazem uma divindade? E é preciso ler a divindade em cada pessoa.
Há duas palavras de dois povos que nunca se conversaram e que dizem a mesma coisa. Vocês talvez conheçam o Namastê, que é mais comum. Meu Deus interior, saúde o seu. Mas existe uma palavra dos indígenas brasileiros, os caiapós, que diz Iagunderete, que significa o meu Deus interior, saúde o seu. E eles nunca se conversaram. Veja, quando se reconhece a divindade nas pessoas, puro de coração, quando enxerga Deus nas pessoas, e isso é que faz soerguer pessoas, isso é que faz Jesus dizer que não são os sãos que precisam de médicos, porque ele extirpa a doença e salva e reabilita, melhor dizendo, o doente. E isso é ver Deus. Mas para isso precisa ser misericordioso, justo, manso, resignado, humilde. E uma vez atingindo esse patamar de pureza de coração, sexta virtude, sexto degrau, vem esse último. Bem-aventurados os pacificadores. E a consequência? Serão chamados filhos de Deus. Vejam as consequências. Cada uma em grau maior. Quem foi a pessoa que foi chamada e é chamada e se auto-intitulou também Filho de Deus? O Cristo. Ele era pacificador. Eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a sua voz. Veja. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, pois antes que o mundo fosse, eu já era e já vos conhecia. Veja. Esse era pacificador. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Mostrando que há uma diferença nessa paz que nós entendemos como ausência de problemas, e que não é. É um sentir ante as situações, problemáticas ou não. É um modo de entender e agir nas situações, problemáticas ou não. E ele acrescenta: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o pacificador. E agora nós nos olhamos e vamos nos indicar em que degrau estamos, galgando talvez o primeiro, tentando ser humilde, e já queremos pacificar. É difícil. Como exercer a sétima virtude se eu estou buscando a primeira? Então é preciso perceber que todos nós somos aprendizes de nós mesmos, aprendizes da vida, na vida, e que todos nós erramos e todos nós acertamos, depende do momento, e que todos nós precisamos uns dos outros para crescermos, porque ninguém se realiza sozinho. Por isso a lei de sociedade, lei moral. O homem, o ser humano é um ser gregário. Ele precisa da agregação. E muitas vezes nós queremos já estar lá em cima, sem sequer dar o primeiro passo. Então é importante entendermos isso, para verificarmos o quanto nós somos pequenos, não, para verificar o caminho que nós temos para seguir, só isso. Eu me encontrei pequeno, legal, você vai crescer então. Pior é se eu já me achasse grande, que eu teria que me diminuir, porque eu não era. Ter dúvidas, dificuldades de entendimento, todos nós temos. O poeta libanês, Gibran Khalil Gibran, ele dizia: a dúvida é o começo do conhecimento. Nós precisamos da raiz, que também Khalil Gibran dizia que a raiz é uma árvore que dominou o egoísmo e por isso não se mostra. É preciso entender que esse primeiro degrau é fundamental para a gente conseguir ascender a outras virtudes.
E depois observamos que, quando chega nesse ponto, Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E lá na 9 ele diz: bem-aventurados sois vós, os discípulos, as pessoas, quando vos injuriarem e disserem calúnias contra vós por causa do meu nome. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é a recompensa que vos espera nos céus. Vejam que para ser perseguido em nome do Cristo, tem que ter atingido o 7º degrau. Ou seja, tem que ser bom demais para ser perseguido. O que nos leva a uma historiazinha de uma senhora que conversava com o Chico, e disse a ele: Chico, eu fiquei sabendo que quem eu fui numa das minhas encarnações, e me disseram com comprovações que na época do Cristo, do cristianismo nascente, eu fui uma das cristãs que foram devoradas pelos leões nos circos de Roma. E o Chico, chiquianamente, disse para ela: assim, e você deve saber quem você foi. Ele disse: saber, eu não sei, eu desconfio. Eu acho que eu fui a pulga do leão que te comeu. Em outras palavras, desce daí, minha filha. Para ser perseguida por causa do Cristo, tem que ser bom demais. Pode ter certeza, se está perseguindo não é por causa dele, é por causa de alguma coisa que nós estamos fazendo, mas não por causa do Cristo. É isso que ele coloca ali nas bem-aventuranças, dizendo: está aqui o roteiro. E aí nós vamos entender a questão 625, está lá o modelo. Copiemos essas ações. Não vamos ascender o degrau, talvez, mas já podemos agir algumas vezes. E aí, pelo menos, estamos na escalada. E a cada vitória, a cada degrau, não se volta. O espírito não retrograda no seu processo evolutivo. Está certo que tem hora que a gente acha que é mais do que é, porque está escalando, mas escapa a mão e a gente cai. Não é retrogradação, é que nós não saímos daquele degrau ainda, só estávamos visualizando o outro. Não é retrogradação. Mas se chegou no outro, tranquilo. Você vai chegar no outro e vai dizer: yes. Só isso. E vai seguir para frente, porque sabe que tem mais. Mas depois de pacificador, tem muito para pacificar, então nunca termina esse processo. Depois que ele faz isso, que ele explica essas bem-aventuranças, aí ele chama os discípulos e já começa dizendo só para eles agora: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal for insípido, para que mais servirá? Senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ninguém acende uma luz, ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas para colocar no velador, e ali ilumina a todos que estão na casa. Ninguém constrói uma cidade no alto do monte para ficar escondida. E aí ele foi chamar a atenção desses discípulos. Ao dizer: vós sois o sal da terra, o que era o sal para aquela época? O sal para aquela época não era só um tempero, era o que conservava os alimentos, salgava as carnes. Todas elas eram salgadas para que durassem mais. Eram conservantes que evitavam a putrefação. Então ele dizia: vós sois o sal da terra. Vocês são os conservantes das virtudes para que elas não se apodreçam. Vocês são as pessoas que vão levar a eles os ensinos. E como sal, temperará, mas também conservará. E quando ele dizia: mas se o sal for insípido, perder o seu gosto, sua essência, perder a sua essência, para que mais ele servirá? Senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Em outras palavras, se vocês não fizerem o que tem que fazer, que utilidade vocês terão, como foi dito aqui, a lei do trabalho? Senão para serem desprezados pelas próprias pessoas. Não desprezado por Deus, veja, pisado pelos homens. Ou seja, passarão por cima, porque não encontrarão segurança, não encontrarão firmeza, não encontrarão propósitos, não encontrarão utilidades. Então ele está dizendo para os apóstolos: trabalhem,
Mas sejam o sal da terra. Não se escondam, sejam a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. O alqueire é um caixote que era usado e é usado até hoje por muitos para medida de volume, mesmo que o pessoal use para medida de extensão. Alqueire é volume. Um alqueire são, dependendo do produto, milho, são 60 litros. E o pessoal mede terra porque é onde se planta 60 litros de semente. Então aquela é a extensão da terra, mas alqueire é medida de volume. E ele é uma caixa. E ela é hermética. Hermética não é bem a palavra, porque a parte de cima é aberta. Mas uma vez virada, ela abafa a luz. Então quem acende uma lanterna para colocá-la debaixo de alguma coisa, a não ser para colocá-la no velador, uma luz para colocá-la no velador. Então diz, vós sois a luz do mundo. E quando ele faz essa comparação, ele diz, e colocar na candeia para iluminar a todos que estão na casa. Ou seja, o que vocês vão trazer são palavras de luz que não são reservadas a meia dúzia de pessoas. Essa luz é para todos que estão na casa, ou seja, todos aqueles que buscarem precisam ser iluminados. Não é para segregação. Ele falava isso para um povo segregário, o judeu, que entendia que os demais eram gentílicos e só eles eram o povo eleito. Então ele disse, opa, é para todo mundo. Opa, não está no Evangelho, isso é a primeira coisa. Uma lição de mineiro. Isso é a parte mineira da exegese. Mas vejam que perfeição para dizer para os discípulos, trabalhem e se vocês apagarem a luz, ninguém vai conseguir ser iluminado. Vocês são a luz do mundo. Depois ele vai falar com todos de novo. Volta e vai falar para eles. Essa busca que nós temos do viver. Ele diz, não vos preocupeis com o que haveis de vestir, comer ou beber. Pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Muitos, quando leem isso, diz Jesus pregou a alienação. Porque quem não vai trabalhar vai morrer de fome, morrer de sede, morrer de frio. Porque não vai ter o que comer, o que beber, o que vestir. Mas pensemos. Primeiro ele diz, não vos preocupeis, não vos fatigueis, em outras traduções. Não vos preocupeis. O que é pré-ocupação? O prefixo pré. Antecedente. Preocupação antes da hora. Pré-ocupação. Ele não disse, não vos ocupeis. Porque se ele dissesse, não vos ocupeis, aí sim, estávamos sendo alienados. Mas ele diz, não vos preocupeis com o que haveis de beber, vestir e comer, pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Ali ele traz a necessidade para ser trabalhada. Como nos dizer, olha, há uma diferença entre necessidade e desejo. Desejo é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso. O que eu preciso não me falta. O que eu quero pode ser que eu não consiga. O que eu desejo pode ser que eu não consiga. Isso gera preocupação. O que eu necessito não vai gerar. Certa vez como se fosse assim anteontem, não, faz tempo já. Perguntaram a Platão, disseram a ele, diferencie-nos necessidade e desejo. E ele diz, durma no chão por 30 dias e passe a pão e água. Qualquer coisa além disso é desejo. Dormir é necessidade, onde é desejo. Comer é necessidade, o que é desejo. Mas como Platão está muito longe, podemos ficar mais perto. Entre no supermercado. E vocês já saberão diferenciar o que é necessidade e o que é desejo. Necessidade está lá no fundo do supermercado. O desejo está na ponta da gôndola. Bala, biscoito, chocolate. Está tudo lá na ponta da gôndola. Como quem diz. E aí você vem com o carrinho e vai colocando os desejos. Quando chega no fim não tem espaço para necessidade. Então nós temos que começar do fim para o começo. Vai lá da necessidade, põe no carrinho e vai completando com os desejos, porque as necessidades já estão supridas. E é isso que Jesus trouxe. Meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus.
Ele não disse, buscai unicamente o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E essas outras coisas, como ele disse, ser-vos-ão acrescentadas. Então, o mais necessário das necessidades, buscai primeiro o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? E aí pensemos, 5 parábolas, não vou falar 5 parábolas, porque já está acabando o tempo, as nossas 3 horas. Mas pensemos, parábolas do reino. O reino de Deus é semelhante a... E aí vem as parábolas. Conversando com o pescador, há um homem que foi ao mar e jogou as redes e pegou peixes grandes e pequenos. Voltou à praia, separou os grandes do pequeno, levando os grandes ao mercado e jogando os pequenos fora. Escatologia. Mas é o reino de Deus semelhante. Depois ele falava com o agricultor, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente e à noite veio o inimigo e semeou o joio. Começaram a crescer, os servos viram que nascia o joio entre o trigo, procurou o seu senhor e disse, o inimigo semeou o joio, vamos arrancá-lo. O senhor diz, não, deixai-os crescer juntos, nessa fase eles muito se parecem, e ao arrancar o joio poderemos inadvertidamente arrancar também o trigo. Quando da colheita colheremos os dois. E aí sim separaremos o joio do trigo, levando o trigo ao celeiro e ateando fogo no joio. A mesma coisa do peixe, escatologia. Mas ele disse, é semelhante a... E ele conversava com comerciantes que sabiam o valor do ganho, o valor do lucro. E ele disse, é semelhante a um homem que encontrou uma pérola. E sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Ou semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo. E sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Conversava com comerciantes, com financistas. E conversava com as donas de casa, as cozinheiras. E ele dizia, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou 3 medidas de farinha e 1 de fermento, e a massa cresceu. O que nós temos de semelhante nessas parábolas? O reino de Deus. Mas o que mais nós temos de semelhante nessas parábolas? Onde se encontra um peixe? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do sulco. Onde se acha uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro da terra, enterrado em um campo. E o fermento age de dentro para fora. Ele faz a massa crescer. O que nós temos de comum em todas essas parábolas? Interiorização. Tudo é interiorização. E aí depois Jesus arremata. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Buscai primeiro o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dentro de nós. O que nos leva a qual questão do Livro dos Espíritos? 919. Que é uma pergunta mineira. Essa é mineira, vocês vão entender. É mineiríssima. Porque quer o melhor resultado com o menor esforço. A pergunta é isso. Qual é o meio prático? O que é prático? Simples. Mais fácil. Qual é o meio prático e eficaz? O que é eficácia? Resultado. Então não é mineiro isso? Nada custoso e que dá certo. Então veja, qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Qual foi a resposta? Conhece-te a ti mesmo. O reino de Deus está dentro de vós. E é o meio para vencer na vida. Veja, o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal. Se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer o mundo? Como conhecer as pessoas se eu mal me conheço? E Jesus foi dizer isso lá. O reino de Deus está dentro de vós. Em outras palavras, busque o equilíbrio íntimo e você terá todas essas outras coisas. Porque eu posso tê-las sem buscar o equilíbrio íntimo, mas vou tirar das pessoas. Mas com o equilíbrio íntimo, eu vou adquirir sem tirar de ninguém. Por isso, busque primeiro o reino de Deus. E aí a preocupação desaparece. Naquela fala emanuelina, se queres vencer na vida, trabalha e deixa Deus decidir. Mas não trabalhes pensando somente em resultado. Trabalha o mais que puderes. Trabalhe o mais silenciosamente que puderes. Trabalhe o mais amorosamente que puderes. E deixa o resto para Deus.
que te deu a chance de viver e servir. Buscar primeiro o reino de Deus. Não é nada de alienação, pelo contrário. É para dizer, cresça materialmente, fique rico se quiser, mas com equilíbrio interior. Não tire de ninguém. Eu conheci uma pessoa em Arcos, uma cidade de Minas, e eu estava fazendo uma palestra numa outra cidade, melhor dizendo, em Divinópolis, estava fazendo a palestra em Arcos, no encontro lá de a gente chama de CEONG, Confraternização Espírita do Oeste Mineiro. E eu encontrei com essa pessoa, ele era camelô, lá em Divinópolis, e eu disse a ele, e aí, tudo bem, como é que está indo lá no seu camelódromo, está vendendo muito? Ele falou, não, eu deixei disso. Eu falei, mas você é um vendedor nato, você vende gelo para esquimó? Ele falou, por isso mesmo. Eu falei, não entendi. Então eu parei porque eu cansei de não ter troco. Eu falei, não estou entendendo, aí piorou. Ele disse, não, os preços eram estabelecidos de tal forma que a pessoa dava uma nota inteira. E o preço era difícil de dar troco, porque tinha quebrados demais centavos. Então eu falava, você não quer levar uma balinha? Você não quer levar mais isso? Eu fazia a pessoa comprar aquilo que ela não foi buscar. Então isso não é justo. E aí eu falei, mas só você então deixar de devolver o troco. Aí ele falou assim, mas aí não dá certo, porque ninguém faz isso lá e eu vou ficar mal. Então eu tenho que sair. E eu fui fazer algo diferente. Buscar primeiro o reino de Deus. Tudo aquilo que vem para mim, que sai de alguém e diminui esse alguém, não é justo. É o que os Espíritos colocam quando eles dizem que no livro dos Espíritos, a verdadeira propriedade, a propriedade legítima, é aquela que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Buscar primeiro o reino de Deus. E aí nós vamos ver as espertezas, então, de me fazer com que eu vá a um supermercado e a lista compra é totalmente diferente da lista destino. Eu fui para comprar um item e estou levando 8. Porque eu vi os 8 que me fizeram ali. E aquelas promoções de guloseimas, na hora que a gente está com fome, elas só acontecem em promoções relâmpagos na hora do almoço. Porque aí eu compro com o estômago, não compro com o cérebro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então ali Jesus falava entre ser justo e ser esperto. Buscai primeiro o reino de Deus. Por isso ele falava para todas as pessoas, solicitude pela vida. Não precisa assim, essa doideira, essa correria. Lá em Minas nós temos um ditado que diz que o homem nasce, cresce, corre, fica velho e morre. Ele não vive. Não vive. E aí entra num turbilhão. Não, mas tá difícil, né? Tá difícil. Ninguém fala o quê? Mas tá difícil. Não, tá difícil. Não, mas esse mundo é uma pressa. É mesmo. É uma pressa. Não, antigamente levava um ano para dar um ano. Hoje com 6 meses acaba o ano. É mesmo, você tem razão. E entra nesse turbilhão. É preciso perceber isso. Nós teve um fato acontecido com um amigo nosso, professor. Ele dava aula em Uberlândia, Araxá, Patrocínio e Patos de Minas. Então ele saía de Uberlândia para Araxá, Araxá para Patrocínio para Patos de Minas, voltava para Uberlândia. E a semana inteira. Professor de Física, Mário Lúcio, eu falei que eu contaria sempre essa história dele com o nome dele. Ele falou, pode contar, depois eu mando a conta, né, de direitos autorais e tal. E um dia ele chegou em Patrocínio, apareceu ali um furúnculo no joelho. E ele é um professor de física, uma pessoa muito espiritualizada, no bom sentido, sempre alegre. E ele falou assim, brincou com ele mesmo, mas que coisa mais provinciana, furúnculo é coisa do passado, isso não existe hoje. E aparecer isso num professor de física, um homem das exatas, um furúnculo. E o furúnculo deve ter ouvido e inflamou. Inflamou de tal forma que ele não conseguia dobrar a perna. E ele desceu do ônibus com a perna dura, com dificuldade. E o taxista, que sempre o pegava na rodoviária e levava lá para a universidade, era sempre o mesmo, ele observou e falou, professor, o senhor quebrou a perna? Ele falou, muito pior do que isso, apareceu um furúnculo na minha perna. E aí o taxista, com toda a sua brejeirice, usou uma palavra muito mineira, muito nossa. Ele disse assim, Somário, isso é para o senhor aprender a diminuir a toada. O senhor está correndo demais, diminua a velocidade. O senhor faz muita coisa. Mingua a toada, que a coisa melhora. É isso que acontece nessa solicitude pela vida. A gente corre demais. A gente é Marta demais e Maria de menos.
naquela passagem de Marta e Maria. Nós estamos martianos demais e marianos de menos. Que sejamos Marta e Maria em graus iguais, em intensidades equivalentes. A gente é muito Marta. Tudo é para ontem. E quando consegue não serve mais, porque é para ontem. Então as coisas têm que ser para amanhã, para depois de amanhã. E ele vai acrescentando: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, vamos resolver as coisas hoje, de hoje. Amanhã tem as de amanhã. Porque se eu não resolver hoje ou de hoje, amanhã eu tenho a de amanhã e a de ontem. É isso que ele estava dizendo. Para que nós saibamos o valor de um dia. O apóstolo Paulo, ele dizia: irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, fiquem nervosos, bravos, mas não se agridam. Deixa só no campo superficial. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixa o sol se pôr com você não resolvido ante as situações. Ou seja, não deixa o dia acabar. Resolva isso dentro do dia. Se você não pode resolver a situação, resolva-se ante a situação. Que depois você resolve a situação. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A cada dia, o seu próprio mal. E assim ele vai nos ensinando. Vai nos ensinando no sermão, que eu ainda estou só no capítulo 5. E vamos parar nele, porque ainda tem o 6 e o 7. Mas tratando desses aspectos. E ele trata de um juízo temerário, dizendo: os olhos são as candeias da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em outras palavras, os olhos nada mais fazem do que refletir o que nós trazemos lá dentro. Então, quando eu olho para uma pessoa, e essa pessoa me incomoda, mas me incomoda com gosto. É aquela pessoa que eu falo: não aguenta, é ela chegar e eu saio, porque ela é vaidosa demais. Aí tem uma lei da física que vai explicar. Por analogia, diz a lei da física: dois corpos não ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Dois vaidosos não ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então pode ter certeza, se eu saio porque eu não aguento o orgulho, que eu não aguento a vaidade, é porque eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. Meus olhos estão só refletindo. É ressonância. Simão, mas então quando acha alguma coisa errada na pessoa, inconveniente, não, é diferente disso incomodar. Eu não fico, é a pessoa entrar e eu saio. Perfeito, são iguais. Mas pode se perceber, sim, mas não se incomodar. Tudo bem, um dia cada um se melhora, tranquilo, mas não aguenta essa pessoa. Aqui nós somos sol e lua, um entra, outro sai. Os olhos são a candeia da alma. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então é esse o cerne do sermão. Que temos tantas outras coisas. Várias outras coisas. Sobre o cumprimento da lei, o passado, o futuro, o presente. Várias outras coisas. Mas que podemos trazer como sendo um ensino moral que precisamos entender. Precisamos sorver. Entender, absorvendo, para perceber que o caminho está muito bem traçado, que o objetivo está muito bem definido. Só precisamos agir. Agir com as nossas próprias pernas, braços, pensamentos, sentimentos. Valorizar a vida que nós temos, porque estar encarnado não é punição para ninguém, é oportunidade. Basta ler a questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos indica a finalidade do processo da encarnação, não é da encarnação, o ato encarnatório. E dizem os Espíritos: Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Ninguém está encarnado para ser punido, está encarnado para ter uma nova oportunidade. Questão 171 do Livro dos Espíritos, onde se baseia a verdade da reencarnação na justiça de Deus. Pois um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Então estamos aqui
porque merecemos estar. Porque já podemos dar um passo de crescimento. E só isso já é suficiente para dizer que a minha vida é a melhor vida do mundo. E cada um poder dizer que a vida dele é a melhor vida do mundo. Por que que a minha vida é a melhor vida do mundo? Porque ela é minha. Só eu posso vivê-la. Ninguém pode viver a vida que eu tenho. E eu não posso viver a vida que ninguém tem. Por mais que eu a inveje, só outra pessoa vai viver. Eu vou viver a minha. Ela vai viver a dela. E por ela ser minha e ser eu a única pessoa a vivê-la, é a melhor vida do mundo. Porque é a vida que eu tenho. É a vida que foi feita sob medida. Só para eu viver. Então não há por que invejar a vida das pessoas. Porque nós temos a nossa. E é essa que nós construímos. E as outras constroem as suas vidas. Como nos diz uma historieta, e encerramos com ela, que um homem estava plantando batatas. E ele plantava batatas e ficava dizendo: que vida dura a minha. Estou eu aqui sozinho nessa terra árida, sob um sol escaldante, plantando batatas. Se não chover, não germina. Se não germinar, não cresce. Se não crescer, não colho. Se não colher, não vendo. Se não vender, não como. E ninguém me ajuda. Que vida dura a minha. E ele passa, observa, está passando um ônibus na estrada, e ele fala: a vida boa é daquele motorista de ônibus. Está lá sentado, protegido do sol, com ar-condicionado, conhece muitas cidades, conhece muitas pessoas, e eu aqui plantando batatas. Que vida dura a minha. Eu queria ser esse motorista de ônibus. E o motorista de ônibus ia dirigindo o ônibus e pensando: que vida dura a minha. Estou eu aqui dirigindo, todo mundo entra, não me cumprimenta, todo mundo sai, não me agradece. Se for um pneu, eu troco sozinho. Se chego atrasado no destino, sou multado. Isso não é vida. Que vida dura a minha. E ele é ultrapassado por um carro conversível. E olha para o carro e diz: vida boa desse empresário. Está no seu próprio carro, vai para onde quer, quando quer, volta quando quer. Ah, isso é que é vida. Eu queria ser esse empresário. E o homem lá dirigindo o carro conversível, dizendo para si mesmo: que vida dura a minha. Sou um vendedor ambulante, meu carro estragou na última cidade, tive que pegar esse emprestado. Se arranhar esse carro, sequer conseguirei pagá-lo. Se não chegar a tempo no comércio aberto, eu tenho que dormir no local e aí vai embora meu ganho, porque fica tudo na diária. Volto para casa atrasado. Isso não é vida. Que vida dura a minha. Carro conversível, ele olha para cima e vê um avião. E fala: a vida boa é daquele piloto de avião. Chega rápido no seu destino, conhece muitos destinos, muitos países. Ah, isso é que é vida. Eu queria ser esse piloto de avião. E o piloto de avião lá em cima ia pensando: que vida dura a minha. Escalam-me quase sempre todos os dias, não sei para que destino vou, muda a minha tripulação, a pressão atmosférica me faz envelhecer mais cedo, mudam minhas escalas, há tempo não vejo minha família. E isso não é vida. Que vida dura a minha. E lá de cima, olha para baixo, vê uma terra árida e um senhor plantando batatas. E diz: vida boa é daquele plantador de batatas. Vida boa é questão de perspectiva. Meu Pai, diz o Cristo, vos deu a vida e vô-la deu em abundância. Basta sabermos viver. E aí nós teremos a vida boa que nós tanto achamos que os outros têm. E quando eles olham para nós, acham que a nossa é a melhor vida. Então aceitemos isso, que a nossa é a melhor vida, e vivamos-la intensamente. Agradeço essa paciência de vocês, essa presteza toda em prestar atenção em algo já sabido, e mineiramente eu sempre agradeço. Deus lhes pague. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pela presença, Deus lhes pague por essa serenidade que vocês passam e que muito me alimenta, para que eu possa continuar caminhando a vida dura que é a minha. Que Deus nos abençoe, cada um.